louvado pela vida dos irmãos. Antemão, quero agradecer a Deus pela minha oportunidade, quero agradecer a Deus pela liderança que me deu essa oportunidade, uma responsabilidade, fechamento de temporada. Sei que outros irmãos ministraram, Deus usou eles poderosamente, mas sei também que Deus reservou algo para as nossas vidas. Na noite de hoje, Ele também nos dá esse pequeno aqui, tá bom? Meus queridos, fechamento de temporada, meus planos nas mãos do Senhor. É natural o ser humano planejar, né? É natural a gente fazer projetos, sonhos, metas a ser alcançadas. Mas como disse a palavra, quem vai prevalecer é a vontade de Deus. A vontade de Deus vai ser quem vai prevalecer sobre as nossas vidas. Estamos diante de um texto que está escrito em Provérbios, um livro profético, um livro que foi escrito, não segundo o homem, mas por Deus que disse, o homem mais sábio, e depois dele não haveria outro igual. Então a gente vê ele deixando para nós algo da parte de Deus. A gente vê o homem e, segundo Deus, o mais sábio do momento, o mais sábio dos tempos de hoje, dizendo homem, pessoa, e a gente vê ele deixando algo para que nós possamos refletir. Como a gente leu, o ser humano, ele no automático, a gente, desde menino, ou de criança, ou de jovem, a gente já tem por hábito mesmo de planejar algo, de sonhar, de criar expectativas. Eu praticamente, quando era bem menino, na minha época era o tempo do Fórmula 1, as pessoas se reuniam para assistir, ou até mesmo aquele Bom Dia Caminhoneiro, a gente assistia, a gente falava, você é um motorista, você é um piloto, hoje as crianças sonham em ser jogador, sonham em ser tantas outras coisas aí que está fora da vontade de Deus e dos planos de Deus, Mas a verdade é que muitos dos nossos sonhos a gente deixa se perder pelo caminho, porque a palavra nos diz que o ser humano foi concedido a capacidade de planejar, mas o Senhor é que dá a palavra certa. A gente sonha, planeja e, como eu disse, desde menino, mas muitos de nós não conhecemos o Senhor para ser instruído, debaixo da vontade de Deus os nossos sonhos, debaixo da vontade do Senhor, aquilo que nós almejamos alcançar ou chegar. Então, muitos de nós somos pessoas maduras que chegou já de uma certa idade na igreja, veio conhecer ao Senhor já maduro, e já se arrependeu de muitas coisas, já planejou muitas coisas que não deram certo, sonhou em muitas coisas e não alcançou, porque a gente fazia com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento. Mas hoje nós estamos servindo a um Deus onde somos instruídos. Tudo aquilo que for fazer, tudo aquilo que você pensar em fazer, você primeiro consultar o seu Deus, planejar diante a bênção do Senhor, para que tudo vá bem, para que tudo se realize. Eu vim falar para dois tipos de pessoas nesta noite, meus irmãos. Deus, Ele nos dá a capacidade de planejar, de fazer planos, sonhos. Tem muitas coisas sendo apresentadas ao Senhor, Nós estamos usando a nossa fé, mas como foi dito, muitas coisas também não serão respondidas, porque está fora da vontade de Deus.
vocês vão encontrar esta passagem em Marcos, seu capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Para os leitores já vão saber que vai se falar da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela tinha uma enfermidade, ela sofria há muitos anos por essa enfermidade. Ela tentou de várias formas e tentou de várias maneiras. A Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que tinha, ela correu atrás do homem e o homem não pôde resolver o problema dela. O plano, o projeto dela para aquele momento era a cura dela. O plano para a vida dela naquele tempo era ser curada, era alcançar um bem para próprio. Só que a Bíblia vai dizer que ela dispersou tudo o que tinha. Por quê? Porque ela não conhecia Deus. Ela não conhecia o Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer que certo dia ela ouviu falar desse Deus. Ela ouviu falar desse Senhor Jesus, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. E em seu coração acendeu o que? A fé. Mas a Bíblia vai nos falar que a fé sem ação ela é uma obra morta. Se você tiver a fé, mas não agir, não vai adiantar. É isso que Deus colocou no meu coração para este primeiro tipo de pessoas nesta noite. Você já ouviu falar do Senhor, você ouviu falar que Ele pode fazer, você sabe que Ele pode fazer porque você já vivenciou milagres, mas você não está tendo a ação. Porque a Bíblia vai dizer que quando ela ouviu falar do Senhor, ela colocou em seu coração, teve a fé, teve a iniciativa e falou que bastava somente tomar. Então ela colocou a fé em ação pela necessidade que ela precisava daquele projeto para a vida dela. O projeto para a vida dela naquele momento era a cura. Quantos de nós entramos por essas portas, já perdemos muito tempo, já desperdiçamos a nossa saúde, já tentamos de várias formas, mas não conseguimos alcançar os nossos objetivos? Quantos de nós estamos nesta noite pensando em parar, pensando em desistir, porque ainda não alcançou o projeto que planejou? Mas eu vim falar para você nesta noite que basta uma ação sua, basta você tomar uma iniciativa, porque dentro desses 4 cultos que foi ministrado, dentro desta palavra que Deus falou conosco, mais uma vez Ele está diante da nossa presença, Ele está no ambiente, Ele está passando pelo lugar, Ele está dentro do lugar. Então basta você tocar nele para que você seja curado, basta você tocar nele para que você alcance aquilo que você veio buscar. Porque a Bíblia onde nós lemos, ela vai dizer que até o mal Ele fez para o dia mal, e que tudo há um propósito. A gente temos que aprender que tudo que você tem vivido até o dia de hoje tem um propósito maior. Essa mulher, ela sofreu 12 anos. Essa mulher as mulheres sabem como que é os seus dias. Aí você põe 12 anos sequentemente sofrendo com essa enfermidade. Aí você entrou por essas portas nesta noite. Muitas das vezes coloca aqui o seu projeto, você deposita aqui o seu pedido, mas e a sua fé? Como está? E a ação? Você apresenta ao Senhor um pedido, mas você tem se movido para que isso aconteça? Você tem feito algo para que você alcance o projeto que você planejou para este início de ano? É bem normal as pessoas durante o início do ano, do final do ano ao início, fazer sonhos, fazer projetos, fazer metas. Até mesmo a gente vê outras denominações com seus 12 dias de clamores para 12 dias de bênçãos, amém, glória a Deus. Mas nós bem sabemos que cada dia
tem algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que entender, e não basta planejar, não basta anotar, mas vai ter que ter uma ação, vai ter que ter um mover da nossa parte, para que o Senhor venha fazer aquilo que nós queremos, isso se encaixar dentro da vontade dEle. Deus, Ele é lindo, Deus, Ele é maravilhoso. A gente está num fechamento de temporada, é um despertar para a nossa vida, é de fazer refletir aquilo que nós temos colocado aos planos, aos projetos nas mãos de Deus. E essa mulher, ela botou em seu coração que bastava somente tocar. E ela vai correr um risco, porque todos conhecem a história. Naquele tempo, ela, como uma pessoa imunda, não poderia estar ali no meio da sociedade, deveria estar afastada. E ela não mediu limites, não mediu o risco, mas ela botou em seu coração que bastava tocar na hora dos mantos do Senhor. E a Bíblia diz que ela, tocando a Jesus, ela tirou dele virtude e poder. Imediatamente ele olha para trás, ele se pergunta aos seus discípulos: alguém me tocou? Seus discípulos lá falam: mestre, mas tanta gente te aperta, o Senhor vem nos perguntar quem te tocou. Mas ele sabia que foi um toque diferente, foi algo que tirou dele virtude, tirou dele poder. Imediatamente ele olha para trás e pergunta, e aquela mulher se apresenta. E além de arrancar dele esta cura, com aquele toque, Jesus libera sobre a vida dela o quê? Vá, não peques mais, seja salva, seja liberta desse mal. Então, muitas das vezes, não basta somente a gente agir, planejar, mas vai ter que ter esta ação. Se você sonha em ter uma empresa, se você sonha em abrir um negócio, tem que ter o risco de você já pesquisar o local. Você tem que ir lá, ver se vai ser um ponto bom para você abrir o seu negócio. Não basta somente planejar, você tem que ter essa ação, eu tenho que abrir um meio, eu tenho que abrir um PJ, eu tenho que abrir uma firma para poder pôr em prática. Você que pensa em fazer uma faculdade, já tem que ir atrás. Você já tem que pesquisar, tem que ter uma ação, tem que ter um mover. Não adianta planejar e não ter um mover, deixar na mão de Deus. Tem coisa que você vai ter que fazer. Deus deu uma capacidade para a gente planejar, mas Ele também fala: faça a tua parte, que eu te ajudarei. Quem já está na fase da faculdade já pode pesquisar, se prepara para a prova, ganha 100% da bolsa, vai nessa fé, vai nessa força. Deus, Ele fala para nós nesta noite: vai ter que ter uma ação. Vai ter que ter uma ação da sua parte, você vai ter que fazer a sua parte. Eu quero um emprego, eu quero trabalhar numa firma internacional. Vamos acordar cedo. Apesar que hoje é mais moderno, né? O currículo é internet, é e-mail. Esse negócio é bem difícil para mim. E-mail. Eu prefiro acordar cedo e bater lá na porta. Mas já não tem mais esse negócio, né? Sei lá. Ainda quando eu era mais novo, ainda você ia lá, já fazia um teste, esforçado pelo menos. Vamos ensinar esse menino aí, né? Mas hoje não, hoje vocês têm que mandar o currículo, se preparar, fazer o inglês para ir para uma multinacional. É plano, é projeto. Deus, Ele dá a nós a capacidade, mas nessa noite Ele vai falar para mim, para você, vai ter que ter uma ação sua. Você vai ter que se mover para que isso aconteça na sua vida. Então a gente vê Jesus curando essa mulher, a gente vê Jesus liberando sobre a vida dela a libertação, uma cura, um milagre. Qual é o milagre que você quer do Senhor? O que você tem buscado do Senhor? O que você tem pedido a Ele? Como é que está a sua fé? Está em alta? Está em alta, mas vai ter que ter ação, vai ter que ter um mover da sua
você nessa noite: se mova. Faça acontecer. Não basta sonhar, mas faça ser realizado. Deus nos dá essa liberdade de nós sonhar com coisas grandes. Mas Ele vem falar para mim e para você nessa noite: se mova. E Deus falou comigo também muito forte em outro exemplo. Tem pessoas que Ele tem projetos. Tem pessoas que Ele vai de encontro. Porque o que Ele tem para a vida dessa pessoa é maior do que essa pessoa quer. Aí Deus me fez lembrar da mulher samaritana. A diaconisa Cida, que domingo confirmou no meu coração que era isso. Deus tinha falado comigo. Mas a palavra de Deus diz que essa mulher, ela já tinha sido 5 casamentos. Ela já tinha tentado 5 vezes. Mas Jesus revelou que ela estava naquele dia, ainda ninguém dela era. Só que se você for ler a Bíblia em João, no capítulo 4, para que vocês entendam que Deus falou ao meu coração. Eu vou estar lendo. A Bíblia vai nos narrar vou ler no capítulo 4, versículo 3. Jesus vai dizer assim: embora Jesus, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Era necessário atravessar por Samaria. Por que era necessário atravessar por Samaria? Porque para essa mulher era vergonha. Para essa mulher não tinha mais jeito. Para essa mulher, os sonhos já se acabaram, porque tudo virou vergonha. Mas Jesus, quando Ele tem um projeto maior, Ele fala que era necessário passar por Samaria, porque Ele tinha algo maior para essa vida. Deus fala para um tipo de pessoa nesta noite: se for necessário, Ele vai passar por lá. Se for necessário, Ele vai ter um encontro contigo, para que a vontade dEle se prevaleça sobre a sua vida, para que a vontade dEle venha a ser maior do que a tua vontade. Porque quando Jesus ele sai partindo, Ele diz que é necessário passar por Samaria. É bem verdade. E Ele já sabia de tudo. Ele sabia que tinha que passar por lá, porque Ele tinha que ativar uma vida ali. Ele tinha que ativar uma missionária ali dentro daquele lugar. Ele tinha que ter este encontro com essa pessoa para sair desta zona que ela estava vivendo, achando que não tinha mais jeito, achando que tudo era vergonha. Porque a Bíblia vai dizer que ela ia tirar água num horário onde já ninguém mais ia. Por quê? Porque era vergonhoso para ela, uma mulher que já tinha tantos casamentos, uma mulher que já tinha feito tantas coisas da vida. Muitas das vezes tem pessoas achando que porque viveu muitas coisas nessa vida, muitas coisas já não dá mais para ser algo daquilo que Deus um dia prometeu. Mas Deus nesta noite Ele fala: se for necessário eu vou passar por lá. Se for necessário eu tenho um encontro contigo. Se for necessário eu íntimo com você. É eu e você, porque a Bíblia vai dizer que os discípulos foram comprar comida. E aquele encontro foi tete a tete.
por amor, que há um propósito maior. Porque além de salvar essa alma, essa alma foi ativada daquilo que Deus já tinha um propósito para a vida dela. Então muitas das vezes a gente planeja, a gente projeta, a gente quer da nossa forma. Mas a própria Bíblia vai dizer que a vontade de Deus vai prevalecer. Então a gente tem que planejar, projetar segundo a vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus. A gente conhece a história, a gente vê ali o embate de Jesus e ela. Jesus pede água e ela vai e questiona, e ele responde: se tu soubesse quem lhe pede água, se tu soubesse quem está falando contigo, se tu soubesse quem está te chamando para a intimidade, se tu soubesse quem está te chamando para o projeto que eu chamei você, você me daria essa água, eu me daria uma água que joga para a fonte da vida eterna. A gente não entende a vontade de Deus. A gente planeja da nossa forma, da nossa maneira. Nós precisamos estar sensível ao Senhor para entender a vontade dEle, para entender aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Eu creio que depois que Ele nos resgata das trevas, Ele nos traz para a sua maravilhosa luz, nós devemos ser obedientes à vontade de Deus. Nós não podemos recuar daquilo que Deus nos chamou para fazer. Jesus revela para ela tudo que ela viveu, Jesus revela para ela tudo que ela tinha passado, e no automático ela reconhece que tu és o Messias, tu és o enviado, e ali ela já sai pregando, já sai falando: eu encontrei Ele. Aí na verdade hoje Deus está nos chamando para viver o projeto que Ele tem para as nossas vidas, não é o projeto que nós temos planejado. Se hoje você veio para ouvir o sim do Senhor, Ele te dá um sim, mas Ele te dá um sim debaixo da vontade que Ele tem, o chamado que Ele já te entregou. Se você veio ouvir algo de Deus, então escute. É dois tipos de pessoas. E as que ouviram, e as que se achegaram, e as que entenderam que só Ele pode, não tem outro maior que Ele. E tem aqueles que Ele vai ter um encontro no particular, porque às vezes a gente se faz de tonto. Às vezes a gente se faz de... não estou entendendo não, Senhor. Não é comigo não. Mas vou te falar, se necessário Ele vai passar por lá. Porque Deus, a vontade dEle é maior. A gente planeja tanta coisa nessa vida, mas a nossa vida é um estrado. Há momentos que estamos sorrindo, há momentos que estamos alegres, por causa até mesmo de uma conquista que planejamos, de uma viagem que você planejou, de algo que você já estava almejando há muito tempo, você se alegra. Mas a gente tem que estar ligado no céu, à vontade de Deus. Eu particularmente, não sei se a maioria dos irmãos não sabe, mas eu vim de uma família que foi destruída logo. Eu nasci, meus pais se separaram. Enfim, eu não conheço ninguém da parentela da minha mãe, não conheço nada. E a gente, eu lembro que eu falei com ela quando eu tinha uns 8 anos de idade, dentro do orelhão, e a mulher sumiu de novo. Aí passando uns anos,
planeja algumas coisas. Aí uma tia minha me liga, me manda mensagem, se apresenta. Olha, eu sou sua tia, irmã da sua mãe e tal. E a gente, né, iniciando o ano com alguns projetos, tentar alguma coisa, e ela me fala assim, ó, a sua avó, ela tem 5 anos enferma. E ela te viu sair daqui bem novo. E ela falou que só vai morrer quando te ver. A responsabilidade da mulher jogando nas costas. A gente planeja tanta coisa, agora estou eu planejando uma viagem para conhecer as pessoas que praticamente a gente tem um laço sanguíneo, mas não tem afinidade, não tem nada. Eu vou lá, porque se for para ela partir em paz, que seja assim. Se for para melhorar, Deus assim sabe. Mas você vê, a gente planeja algumas coisas, mas Deus tem um jeito de trabalhar que a gente não entende. Porque no momento eu fiquei desempregado. Parece que quando a gente vai vendo, vai se encaixando, é a vontade de Deus. Se fosse para mim hoje pegar e sair para viajar, eu não iria, tanto financeiramente como também não poderia sair assim do emprego. Mas Deus permite algumas coisas acontecer para que outras coisas se resolvam na nossa vida. Porque eu tenho certeza, eu chegando lá, algo vai acontecer. Deus vai fazer o trabalhar dele. Pessoas vão ser libertas, pessoas vão se libertar de angústia, de sentimentos, de rancores, de tristeza. E que seja a vontade de Deus. E Deus, ele sabe o jeito de trabalhar e nós não entendemos. Então não esqueça, a vontade de Deus é quem vai prevalecer sobre as nossas vidas. E eu vou lá conhecer a vozinha, a mãezinha e a parentela, e vamos ver o que vai dar. A Roberta falou, já estou pronta, mas já está daquele jeito. E aí a gente não entende, né? Mas Deus, ele tem uma forma especial de trabalhar nas nossas vidas. E até eu estou ansioso agora. Até eu já estou pronto. Então assim, meus irmãos, Deus, ele veio falar conosco nessa noite. Deus veio falar com um tipo de pessoa que vai ter que tomar uma atitude, uma iniciativa. Veio falar com um tipo de pessoas assim, ó, se necessário, vão passar por lá. Então, cada um recolha aquilo que Deus falou contigo nessa noite. Cada um entenda o que Deus tem contigo no particular. Ore, fale com Deus. Deus vai revelar sobre a sua vida a vontade dele. Deus vai te dar sabedoria para que você tome atitudes, para que você tome iniciativas, para que você dê início ao seu curso, dê início à sua faculdade, dê início ao seu negócio. Todos os planos estão na nossa capacidade, estão na nossa vontade, no nosso querer. Mas peça direção a Deus para tudo que vocês vão fazer. Peça direção ao Senhor. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Deus seja louvado. Eu estou muito grato a Deus pela oportunidade. Eu sou grato ao Senhor porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu entendo que a vontade dEle é maior sobre a minha vida, mesmo eu sendo pequeno, mesmo eu sendo tão cheio de falhas e erros. Mas eu sei que Deus nos amou, meus amados. O seu amor é infinito sobre as nossas vidas. O amor de Cristo, ele supera todos os nossos erros. O amor de Cristo supera todos os nossos pecados. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A gente planeja coisas dessa terra, mas Ele tem planos para você. E você vai alcançar vidas, vai alcançar pessoas. Ele tem sempre maior. Eu vou chamar o Guilherme aqui que ele saia ao louvor. Enquanto ele estiver louvando, se alguém quiser vir até aqui à frente.
altar está aqui. Se você se sentir à vontade, venha receber uma oração, pois Deus nos amou. Glória a Deus. Se você estiver louvando, se alguém sentir no coração que é perto da frente, se alguém se encaixar nessas duas tipos de pessoas, dê uma iniciativa para Jesus viver. Espere passar lá.
ao coração deles. E aí é algo entre eles e Deus. Espírito Santo de Deus, para este momento, Senhor, eu apresento a vida, Senhor, da tua flor em tuas mãos, Pai. O Senhor conhece, Deus, o coração. O Senhor sabe, Deus, que ela tem enfrentado, Deus, muito dias, Senhor. Loucura, só onde só o Senhor e ela conhece, Pai. Por isso, neste momento, eu peço que o teu Espírito Santo venha descer sobre a vida dela, Pai. Que o Senhor seja o abraço, que o Senhor seja, Deus, o aconchego, Deus, nos teus braços, que o Senhor possa ser com ela, Pai. Que toda tristeza, que toda angústia, que tudo que tem cercado a vida dela, Senhor, tentando paralisar, tirar, Senhor, dos teus caminhos, neste momento eu repreendo, em nome do Senhor Jesus, e que a tua paz seja sobre a vida dela, sobre a casa e sobre o lar, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, para esse momento, Senhor, eu apresento a Ti, Deus, a vida do Teu servo. O Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe o que ele tem enfrentado, Deus, para estar de pé. Então, neste momento, eu te peço, Deus, que o Senhor possa descer sobre a vida dele com renovo, com fortalecimento, para que ele possa prosseguir e continuar firmado, Senhor, na tua presença. E que todo plano, todo projeto do mal, Senhor, contra a vida dele, contra a casa, seja repreendido em nome de Jesus. E que a tua paz, a tua presença, Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre ele possa, Deus, caminhar debaixo da tua vontade, do teu querer, e os planos e os projetos que o Senhor tem para a vida dele venha prevalecer, Senhor. Onde ele andar, onde ele passar, ele possa representar ao Senhor, ele possa ser a tua imagem, a tua semelhança, Pai, em seu falar, em seu comportamento. Usa a vida do teu servo, Pai, aonde ele for, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aqui está a vida do irmão Gil, Deus. Ele tem vindo, Senhor, ao altar. Ele tem passado por coisas que só o Senhor tem conhecimento, Senhor. E neste momento eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa renovar o teu servo, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer, Deus. Que o Senhor possa ser